O Caçador de Mitos, Autárquicas 2013, Caldas da Rainha. Mito número 1. Estas eleições são locais. Os partidos políticos são de âmbito nacional. Os partidos locais ou regionais são proibidos pela Constituição. Os partidos políticos têm as suas estruturas desconcentradas pelas diversas distritais e concelhias, pois só o enraizamento segura o poder, emaranhando-o, como numa teia. O emaranhado das influências, dos contactos e dos negócios que prejudicaram o país percorreram, muitas vezes, os fios dessa teia, sem nenhuma atenção aos interesses e aos problemas locais. O próprio financiamento dos partidos, ora pelas legislativas, ora pelas autárquicas, permite o olear da máquina, para que esta nunca pare. Mas, claro, sabemos que as eleições só são locais quando convém. Se o quadro for favorável, imediatamente se deslocam às diversas terras ministros e secretários de Estado para apoiarem as candidaturas autárquicas, numa total mistura entre poder público e estruturas partidárias. Se, por seu turno, o quadro é desfavorável, procura-se induzir o eleitorado a dissociar as eleições, como se o poder local não reforçasse o poder nacional. Votar num partido do arco da governação é contribuir para a sua manutenção e reforço, incluindo o financeiro, o que permite o contínuo olear da máquina. E o resultado? Esse? Bem, está à vista. Mito número 2. Se houver mais de 50% de abstenção, as eleições serão anuladas. Falso. Não há nada na lei ou na Constituição que preveja a anulação das eleições se houver mais de 50% de abstenção, de votos brancos ou nulos, pelo que, independentemente do maior ou menor valor destes, as eleições serão sempre consideradas válidas e, por via do método proporcional, os lugares serão distribuídos em função dos votos válidos obtidos. Por falar em abstenção, sabia que em 2009 quase metade da população caldense não votou? Pois é, quase 50% de abstenção resultaram numa repetição da história. O PSD obteve a sua maioria absoluta com os votos de pouco mais de 11 mil caldenses. 11 mil decidiram por mais de 50 mil. Sabemos que não é caso único em Portugal, apesar de ser dos mais significativos. Fomos mesmo o segundo concelho do distrito de Leiria com maior taxa de abstenção. O que se passa com a participação dos caldenses? Bem sabemos que o descrédito e o desânimo pela política tradicional, feita por estes partidos políticos, levou a que muitas pessoas se desinteressassem da vida pública. Mas não há separação possível e as decisões que todos os dias são tomadas afetam-nos a todos. É assim com o Governo Nacional, com o Parlamento e, claro, com as nossas autarquias, pelo que se impõe a pergunta: está satisfeito com o que menos de um quarto da população caldense escolheu por si para o seu concelho? Se a resposta for não, a abstenção não ajuda a resolver o seu problema. A abstenção, o voto nulo ou branco são inconsequentes. Não importa o quão alto seja o seu valor, o resultado não é modificado e quem beneficia com a abstenção são os mesmos partidos de sempre. Ao abster-se, está a prolongar o problema, não a resolvê-lo. Mito número 3. Não interessa a forma como nos candidatamos, seja por um partido ou por um movimento independente, é tudo igual. Falso. Sobre este assunto podemos desde já fazer duas perguntas. Se é igual, por que razão demorou até 2001 para que os cidadãos se pudessem candidatar aos órgãos do município sem ser pelos partidos? E também, se não faz diferença a forma como nos candidatamos, por que razão permanecem tantas desigualdades na lei entre as candidaturas de independentes e de partidos políticos? Estas perguntas, de cariz retórico, mostram bem o nível de desconfiança que o poder tem vindo a ter sobre as candidaturas de grupos de cidadãos eleitores. Logo no processo de candidatura, há várias diferenças entre as candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, movimentos independentes e partidos políticos. Os partidos políticos são muito estrangulados na escolha das lideranças, não tendo, muitas vezes, sequer, os militantes de base qualquer hipótese de escolha sobre quem serão os candidatos no seu concelho, cabendo essa escolha aos órgãos diretivos das distritais ou concelhias, sem qualquer participação da base. Por seu turno, os movimentos independentes têm a liberdade de escolher os seus líderes, uma vez que são as populações que, através das suas assinaturas, legitimam e validam a candidatura que depois se vai propor a votos. Ou seja,
Os candidatos pelos movimentos independentes são candidatos escolhidos no seio do movimento e da população que lhes permite candidatarem-se com as suas assinaturas. E claro, como o grupo de cidadãos eleitores se extingue legalmente no dia a seguir às eleições autárquicas, não há o risco de perpetuar situações clientelares, como acontece nos partidos políticos, que não só existem de eleição em eleição, como existem por todo o país, constituindo a tal teia de que já falámos. Por isso, uma candidatura independente existe com um determinado propósito para um determinado mandato, não se perpetuando ad eterno no tempo. O projeto de um grupo de cidadãos eleitores, movimento independente, existe para um mandato de 4 anos, aquele mandato a que se candidata e que propõe. Se estas diferenças de que temos vindo a falar são ao nível da candidatura, o que acontece se um movimento independente ganhar as eleições e for governo local? Sabe aquela imagem que os jornalistas nos apresentam sempre no fim das eleições autárquicas? O retângulo que é Portugal, cheio de pontinhos de laranja e rosa, entre outros? Quando um movimento independente ganha as eleições, um desses pontinhos perde essa cor, e a cor, no seu global, vê alguns fios da teia quebrados, enfraquecendo a teia clientelar desse determinado partido e, ao fim e ao cabo, de todos os partidos políticos. Enfraquecer a teia dos partidos é fortalecer a democracia, porque está a acabar com o monopólio partidário e a devolver a pluralidade à democracia local. Estamos, também, a dificultar que as estruturas nacionais dos partidos usem os canais municipais para fortalecer as redes de controle e poder. A pluralidade na democracia é, por isso, um requisito, e os grupos de cidadãos eleitores, movimentos independentes, ao se concentrarem apenas nos interesses locais das populações, pois só existem nesse município e para esse mandato, impedem esse fluxo do poder partidário que controlava a dita teia. São um buraco na teia, um ponto de libertação pela pluralidade que se requer e uma oportunidade de devolver a transparência à nossa democracia. Os poderes públicos voltam, então, a serem poderes públicos e não bastiões do partido A ou do partido B, ou mesmo da conjuntura total de todos os partidos que têm vindo a ter assento parlamentar. Mito número 4. É possível ser-se independente num partido. Eu sou independente e candidato-me por um partido? Falso. A independência num partido só existe sempre que esta coincide com os interesses do partido e deixa de existir sempre que esta colide com os interesses do partido. Ora, veja-se, por exemplo, o modo de funcionamento dos partidos no Parlamento Nacional, com alguns partidos a adotarem a disciplina de voto, em que os deputados são obrigados a votar de acordo com as indicações do partido. Caso contrário, pode, até, dar direito à expulsão. Ou então veja-se, por exemplo, a célebre Lei da Rolha, usada e invocada por um partido para impedir que os seus militantes discordem publicamente do partido umas semanas antes das eleições. Tudo isto é revelador do que tem vindo a ser cultivado nos partidos políticos e mimetizado nas suas respectivas estruturas locais, a pertença clubística em detrimento da liberdade de pensamento individual, ou seja, da independência de cada um e de cada uma. Nos movimentos independentes não há uma direção unívoca daquilo que deve ser o pensamento do partido. Nos movimentos independentes, a posição comum é debatida, construída e assente no que devem ser os interesses locais, não havendo interesses nacionais, partidários ou de privados, da tal teia que já falámos, a dominar a agenda. Mito número 5. Os grupos de cidadãos eleitores, movimentos independentes, são inexperientes e não garantem a boa governação pública. Falso. Este mito deve-se ao facto de se ter misturado, em Portugal e nas recentes décadas, a experiência política com a experiência política partidária. Se a política diz respeito à gestão da vida pública, à decisão em comunidade, o jogo político partidário tem vindo apenas a dizer respeito ao jogo clubístico dos interesses partidários, em que os representantes dos partidos nos poderes públicos se degladiam uns aos outros em argumentos de retórica que, muitas das vezes, nada têm a ver com os assuntos debatidos, mas destinam-se simplesmente a descredibilizar o argumento do próximo. Pois bem, isso não é política. As Caldas da Rainha já o sabem. Este cansaço que os portugueses sentem acerca deste modo de fazer política é cada vez mais visível na crescente mobilização dos cidadãos e das cidadãs para a praça pública, o que é também bem visível nas Caldas da Rainha, contribuindo para restaurar a confiança na decisão pública. Mais,
A elaboração de políticas públicas parte muito mais da identificação dos problemas que os cidadãos fazem no seu